descoberta do medo e o poder do controle. O que você faria se pudesse conversar com o próprio diabo em Mais Esperto que o Diabo? Napoleão Hill nos leva exatamente por esse caminho, revelando um diálogo surpreendente que expõe as forças invisíveis que controlam a mente humana. O livro parte de uma premissa ousada. O diabo não é uma criatura sobrenatural, mas uma inteligência que habita as mentes dominadas pelo medo, pela dúvida e pela inércia. Segundo Hill, a principal ferramenta dessa força sombria é o hábito da deriva. Um estado mental em que o indivíduo vive sem propósito, sem direção, entregue ao fluxo dos acontecimentos. Hill descreve o derreador como alguém que se deixa levar pelas circunstâncias, que evita decisões firmes, que não assume responsabilidade pela própria vida. Esses indivíduos tornam-se alvos fáceis para o domínio do diabo, pois vivem baseados em medos inconscientes e crenças limitantes. E aqui está o ponto central. O medo, nas suas mais variadas formas, é a arma mais poderosa dessa força. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda de amor, medo da velhice, medo da morte, são todos instrumentos de manipulação mental. Quando uma pessoa é movida pelo medo, ela não pensa com clareza, não age com determinação e se torna vulnerável ao controle externo. Essa visão é provocadora porque nos obriga a refletir sobre a origem das nossas próprias escolhas. Quantas vezes dizemos que estamos sem tempo ou que não é o momento certo para agir em direção aos nossos sonhos? Quantas vezes deixamos que a opinião dos outros dite o que devemos ou não fazer? Esses são os sintomas claros da deriva. Hill defende que a liberdade verdadeira começa com o pensamento livre, e isso exige consciência, coragem e disciplina. Ele aponta que o maior erro da sociedade é ensinar as pessoas a obedecerem, mas não a pensarem por si mesmas. Desde a infância, somos programados a seguir regras, agradar autoridades, repetir padrões, e raramente somos incentivados a questionar, investigar, explorar o desconhecido. Um exemplo poderoso é o sistema educacional. Hill critica duramente as escolas tradicionais, que, segundo ele, produzem robôs obedientes, mas não indivíduos criativos. O ensino se concentra em decorar fórmulas, seguir cronogramas e passar em provas, enquanto as habilidades mais importantes da vida, como pensar criticamente, tomar decisões, lidar com o fracasso, são ignoradas. Essa formação cria adultos que temem errar, que buscam segurança acima de tudo e que se tornam dependentes de sistemas e instituições. Em outras palavras, formam-se drifters. Outro ponto marcante é como a religião, segundo Hill, pode ser usada como um instrumento de controle baseado no medo. Ele não nega a importância da espiritualidade, mas alerta para o uso da culpa e do castigo como ferramentas para manter as pessoas obedientes. O medo do inferno, da condenação eterna, do julgamento divino, tudo isso pode ser usado para sufocar a liberdade de pensamento. A verdadeira fé, argumenta ele, deveria libertar o indivíduo, não aprisioná-lo. E é exatamente essa liberdade que o diabo teme. Para sair do estado de deriva, Hill apresenta uma alternativa clara: o domínio de si mesmo. Isso começa com um propósito definido, uma meta clara, um ideal que sirva como guia. A pessoa que sabe o que quer e trabalha diariamente para alcançar isso, torna-se praticamente imune ao domínio do diabo. Essa pessoa pensa por conta própria, não se deixa manipular por opiniões alheias e desenvolve coragem para enfrentar os próprios medos. Hill chama isso de ritmo hipnótico positivo, um estado em que o hábito trabalha a favor da evolução e não da estagnação. Esse ritmo hipnótico é uma força poderosa que se instala em nossa mente por repetição. Se usamos esse poder com consciência,
podemos transformar nossos padrões mentais e criar uma vida de propósito. Mas se deixamos que ele se instale de forma inconsciente, ele nos arrasta para uma existência de conformismo. Imagine alguém que passa 20 anos dizendo a si mesmo que não é capaz ou que não merece mais. Essa pessoa, com o tempo, cristaliza esse pensamento em sua mente e o transforma em verdade. Por outro lado, aquele que diariamente afirma seus objetivos, visualiza seu sucesso, age com determinação e aprende com os erros, instala em si um ritmo mental de crescimento e coragem. Hill é enfático. O controle da mente é a maior conquista humana. Não importa a origem, a condição social ou o passado. Se a pessoa domina sua mente, ela pode moldar seu destino. Isso não significa viver sem medo, mas sim não permitir que o medo decida por você. Ao reconhecer que o diabo só age onde há passividade, ganhamos o poder de mudar nossa trajetória. E isso começa por uma decisão, não ser mais um drifter. Ao final dessa primeira parte, fica claro que a batalha não é contra uma entidade externa, mas contra os hábitos mentais que nos mantêm presos. O diabo é, acima de tudo, um símbolo dos nossos limites autoimpostos. Libertar-se dele é despertar para a consciência, assumir o comando da própria vida e cultivar pensamentos que promovam a coragem, o amor, a ação e a realização. O sistema que forma drifters. Desde os primeiros anos de vida, somos condicionados por um sistema que preza pela obediência e pela conformidade. Segundo Napoleão Hill, esse é o terreno fértil onde o diabo planta as sementes do medo e da indecisão. O sistema educacional é o exemplo mais evidente disso. Ao invés de desenvolver o pensamento crítico, a escola tradicional prepara os indivíduos para seguir ordens, decorar conteúdos e evitar o fracasso a qualquer custo. Em vez de estimular a originalidade, valoriza a padronização. Em vez de encorajar o questionamento, ensina a aceitar respostas prontas. Hill aponta que, ao formar indivíduos treinados para buscar segurança e evitar riscos, o sistema educacional acaba por produzir adultos com medo de pensar por si mesmos. E esse medo se manifesta de diversas formas: medo de errar, medo de ser criticado, medo de se destacar, medo de mudar. Esses medos, cultivados ao longo dos anos, criam um padrão de comportamento passivo e submisso. O exato oposto da mente livre que o autor defende como essencial para o sucesso. Para Hill, o verdadeiro propósito da educação deveria ser formar pessoas autossuficientes, conscientes de seu valor, capazes de tomar decisões e seguir seus próprios caminhos. Em vez disso, temos um modelo que favorece a dependência intelectual. Os jovens saem da escola sem saber como lidar com os próprios pensamentos, como enfrentar adversidades ou como definir metas de vida. Não são treinados para liderar suas próprias mentes. E é exatamente aí que o diabo encontra sua oportunidade. Outro ponto polêmico e poderoso da obra é a análise sobre o papel da religião. Hill não ataca a espiritualidade genuína, mas questiona severamente como certas instituições religiosas utilizam o medo como ferramenta de controle. O medo da condenação eterna, o peso da culpa, o receio de cometer erros que levem ao castigo divino. Todos esses elementos, quando mal utilizados, servem para inibir a liberdade de pensar e agir. Ao invés de encorajar a busca interior por significado e propósito, certas doutrinas impõem limites baseados em dogmas que não podem ser questionados. Esse tipo de abordagem cria seguidores obedientes, mas não indivíduos conscientes. E, novamente, vemos o padrão se repetir. Onde há medo, há controle. Onde há controle, há estagnação. Hill destaca que a verdadeira fé deveria libertar o ser humano, conectando-o com seu poder interior e com a coragem de viver com autenticidade. Quando a religião se transforma em um instrumento de repressão,
Ela se alinha com os interesses do diabo, promovendo a deriva ao invés do despertar. A soma de tudo isso, educação baseada na obediência e religião baseada no medo, forma uma sociedade adormecida, composta majoritariamente por drifters, pessoas que seguem o fluxo sem questionar, que vivem conforme o esperado, que esperam permissão para sonhar e temem tomar decisões próprias. Hill afirma que o diabo controla 98% da humanidade justamente por essa razão, porque poucos têm a coragem de pensar por si mesmos, de desafiar os modelos impostos, de assumir o comando da própria vida. Mas há uma saída, e ela começa com um ponto central: o autodomínio. Dominar a própria mente é o primeiro passo para escapar da influência do medo e da passividade. E isso exige mais do que simples motivação, exige disciplina. A mente precisa ser treinada assim como o corpo. E o principal exercício mental, segundo Hill, é cultivar um propósito definido. Quando você tem um objetivo claro, tudo começa a fazer sentido. As escolhas deixam de ser aleatórias, as distrações perdem força e o medo começa a recuar. Esse propósito definido se transforma numa âncora em meio ao caos. Ele permite que o indivíduo desenvolva um ritmo mental positivo, um padrão repetido de pensamento e ação alinhado com seus objetivos mais profundos. Hill chama isso de ritmo hipnótico positivo, uma força que, uma vez ativada, impulsiona o crescimento, a realização e a liberdade pessoal. Mas essa mesma força, quando operando inconscientemente, também pode ser destrutiva. É o que acontece com os drifters. Eles repetem pensamentos negativos e comportamentos improdutivos até que esses padrões se tornem permanentes. Imagine uma pessoa que por anos diz a si mesma que não é boa o suficiente, que sempre fracassa, que não tem sorte ou talento. Essa repetição forma sulcos mentais, caminhos neurais que se tornam automáticos. Com o tempo, essa programação se torna mais forte do que qualquer vontade passageira de mudança. A mente entra num estado de hipnose negativa, agindo contra os próprios interesses. E é aí que o diabo se instala com facilidade, no automatismo da autossabotagem. Por outro lado, quando o indivíduo começa a repetir afirmações positivas, visualizar seus objetivos, praticar a autodisciplina e tomar decisões conscientes diariamente, ele transforma seu campo mental. Cria um ritmo interno de progresso, aprende com os erros, ajusta a rota, persevera. E essa constância o torna quase imune às manipulações externas. O medo pode até aparecer, mas não o domina. A dúvida pode surgir, mas não o paralisa. O ambiente pode pressionar, mas não o define. Hill insiste que essa transformação não é um privilégio de poucos. Qualquer pessoa, de qualquer origem, pode iniciar esse processo. Não importa o passado, o nível de escolaridade ou os erros cometidos. O que importa é a decisão de não mais viver como um drifter, de assumir o leme da própria vida, de parar de culpar os outros, o sistema, o destino e começar a construir dia após dia uma nova mentalidade. Ao final dessa etapa, percebemos que a verdadeira prisão não está nas instituições, mas na mente não treinada. A liberdade começa com a escolha de pensar diferente, agir com intenção e romper os padrões herdados. A sociedade pode tentar formar drifters, mas cabe a cada um decidir se aceita esse papel ou se escolhe ser o autor da própria história. A educação da mente e o poder das influências. Napoleão Hill, ao dar continuidade à sua conversa simbólica com o diabo, aprofunda um ponto crucial. As influências externas moldam silenciosamente nosso destino. A mente humana, segundo ele, é como um campo fértil. Tudo o que for plantado nela crescerá. E o que mais influencia esse cultivo? O ambiente, as experiências e principalmente as pessoas ao nosso redor.
Essa parte do livro nos alerta sobre o quanto somos condicionados pelas ideias de outros, muitas vezes sem nem perceber. Hill argumenta que a educação tradicional, em vez de libertar o pensamento, frequentemente o aprisiona. Desde a infância, somos ensinados a memorizar, obedecer, reproduzir. Raramente somos desafiados a pensar de forma criativa, a contestar, a questionar as verdades impostas. O diabo, nessa alegoria, celebra esse modelo, pois ele forma mentes que aceitam o status quo sem resistência. A escola forma excelentes seguidores, mas pouquíssimos líderes. Essa constatação faz pensar: quantas oportunidades deixamos passar por acreditar que só existe um caminho certo? Além da escola, Hill aponta outra força poderosa de influência: a opinião pública. A maioria das pessoas vive em função do que os outros vão pensar. Essa necessidade de aceitação cria uma prisão invisível. É o medo da crítica, o medo de ser diferente, o receio de errar em público. Tudo isso impede o florescimento da originalidade. Para o diabo, quanto mais as pessoas se preocupam com a aprovação social, menos se conectam com seu propósito verdadeiro e, assim, tornam-se manipuláveis. Outro canal de influência destacado por Hill são os meios de comunicação. Jornais, revistas, rádio e, nos dias de hoje, redes sociais. Todos têm o poder de programar nossas percepções. O diabo se aproveita disso ao promover ideias que mantêm as massas ocupadas com distrações, medo e futilidades. Enquanto as pessoas consomem notícias negativas, polêmicas e entretenimento vazio, deixam de refletir sobre si mesmas. O resultado é uma sociedade reativa e não criativa. Hill enfatiza que um dos segredos para escapar desse controle é desenvolver o pensamento independente. Isso exige esforço, requer leitura crítica, conversas profundas, tempo de reflexão. É preciso se cercar de pessoas que desafiem sua mente, que instiguem o crescimento, que inspirem coragem. O ambiente deve ser um aliado, não um obstáculo. Isso inclui desde a família até os amigos, colegas de trabalho e mentores. Se você anda com quem teme o fracasso, acabará herdando esse medo. Mas se convive com quem sonha alto e age com coragem, sua mente se expande. Um ponto notável dessa parte do livro é a crítica ao conformismo religioso. Hill afirma que muitas religiões, embora bem intencionadas, reforçam o medo e a culpa como formas de controle. O diabo aproveita esse cenário para manter as pessoas presas à obediência cega. Fé verdadeira, segundo Hill, deveria gerar liberdade, não submissão. Deveria ampliar o pensamento, não restringi-lo. Quando uma crença impede uma pessoa de questionar ou buscar novas respostas, ela já não serve ao seu crescimento. Para resistir a essas influências negativas, Hill propõe um caminho claro: cultivar autodisciplina e pensamento deliberado. Isso significa escolher o que entra em sua mente com o mesmo critério com que escolhe o que come. Significa filtrar conversas, conteúdos, ambientes. E, principalmente, significa ter consciência de que você é o jardineiro da sua mente. Nada deve ser plantado ali por acaso. Cada pensamento, cada ideia deve ser escolhido com intenção. Ao final dessa parte, a mensagem é poderosa. Somos o resultado das influências que permitimos. Mas temos o poder de mudar isso a qualquer momento. A liberdade mental começa quando assumimos a responsabilidade por tudo o que pensamos e sentimos. E essa liberdade é o maior pesadelo do diabo, pois uma mente desperta é incontrolável. Cultivar essa mente é a verdadeira missão de quem deseja viver com propósito e não ser apenas mais um na multidão. Liberdade interior e a vitória sobre o medo. No clímax de sua conversa com o diabo, Napoleão Hill toca em um dos temas mais poderosos e transformadores de todo o livro: a conquista da liberdade interior.
Para Hill, o ser humano só se torna verdadeiramente invencível quando aprende a dominar seus próprios medos, assumindo total responsabilidade por sua mente, suas emoções e seus atos. É nesse ponto que a entrevista se transforma em um verdadeiro manual de libertação pessoal. O diabo revela abertamente que seu maior trunfo é o medo. Ele o usa como principal ferramenta para manter as pessoas aprisionadas em padrões de pensamento automáticos e destrutivos. O medo do fracasso, da crítica, da pobreza, da velhice e até da morte são armas que ele lança para controlar as massas. E a grande tragédia, segundo Hill, é que a maioria das pessoas nem percebe que vive movida por esses medos. Elas simplesmente obedecem, desviam-se de riscos, sufocam seus desejos e se adaptam ao que é esperado. Tudo para evitar alguma dor imaginária. Hill destaca que o maior poder humano é a capacidade de escolher o que pensar. Parece simples, mas é revolucionário. Escolher seus pensamentos é escolher sua realidade. Quem vive reagindo ao mundo, vive como escravo. Quem aprende a dirigir a própria mente, vive como mestre. E segundo ele, esse domínio mental só é possível quando se abandona o hábito da deriva, aquele estado mental passivo em que deixamos a vida nos levar sem direção consciente. A libertação, portanto, começa com uma decisão: não mais ser governado pelo medo. É o momento em que a pessoa para de terceirizar sua vida. Não culpa mais os outros, não espera salvação externa, não pede permissão para sonhar. Ela decide, toma o leme, assume os erros e, com isso, assume também o poder de corrigi-los. O diabo admite que perde o controle sobre qualquer pessoa que chega a esse nível de consciência. Um dos trechos mais fortes da obra é quando Hill pergunta ao diabo o que ele mais teme. A resposta é clara. Ele teme pessoas que pensam por si mesmas, pessoas que ousam questionar, que desafiam o sistema, que vivem com coragem, que sabem o que querem e caminham com propósito. Essas pessoas, segundo ele, são impermeáveis à manipulação. E o que as torna assim? A autodisciplina, o autoconhecimento, a prática diária de agir com intenção. Hill ressalta que liberdade não é fazer o que quiser a qualquer momento, mas sim fazer o que é certo mesmo quando não se tem vontade. A verdadeira liberdade é fruto da autodisciplina. É escolher o progresso em vez da preguiça, o estudo em vez do conforto, a verdade em vez da conveniência. É um exercício diário de presença, vigilância e coragem. E quanto mais essa disciplina é praticada, mais a mente se fortalece, tornando-se inabalável diante das tentações do diabo. Outro aspecto brilhante dessa parte do livro é a visão de Hill sobre o fracasso. Ele afirma que o fracasso não é o fim, mas parte do processo. Cada queda carrega uma lição, e toda derrota traz em si a semente de um recomeço mais sábio. O diabo se aproveita da vergonha e da autocrítica excessiva para paralisar as pessoas após um erro. Mas quem enxerga o fracasso como um mestre e não como uma sentença, cresce com ele. Transforma a dor em combustível. Torna-se mais forte. Hill também traz uma reflexão profunda sobre o propósito. Ele acredita que cada ser humano nasce com uma missão específica, uma contribuição única a oferecer ao mundo, e que só encontrará a verdadeira paz quem descobrir e seguir esse propósito. O diabo tenta desviar as pessoas disso, oferecendo distrações, estabilidade ilusória, recompensas fáceis. Mas quem tem clareza de seu propósito se torna resistente a essas seduções. Vive com foco, age com paixão e inspira outros a fazerem o mesmo. Ao final da entrevista, Hill desafia cada leitor a fazer um compromisso com sua liberdade interior, a deixar de viver no automático, a assumir total responsabilidade por cada pensamento, sentimento e ação.
a decidir conscientemente todos os dias que tipo de pessoa deseja se tornar e agir em alinhamento com essa visão. Para ele, esse é o maior ato de poder que alguém pode realizar. Assumir as rédeas da própria mente, tornando-se mestre de si mesmo. Esse é o ponto final, mas também o começo de uma vida com mais coragem, mais clareza e mais consciência. Uma vida que não é dirigida pelo medo, mas pela vontade, que não se apoia em desculpas, mas em decisões, que não espera por milagres, mas constrói seus próprios caminhos. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você está entre os poucos que buscam mais do que respostas prontas. Você quer transformação real. Então não pare por aqui. Reflita, volte ao conteúdo sempre que precisar. Compartilhe esse conhecimento com quem também está em busca de liberdade. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe as próximas séries de livros e reflexões que vão expandir sua mente, fortalecer seu espírito e acelerar seu caminho rumo ao sucesso com propósito. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e escreva nos comentários: "Eu escolho pensar por mim mesmo". Essa simples frase pode ser o início de uma grande revolução interior.